Umas perguntas que nós fazemos ou nos fazem é a de qual é a origem das nossas tradições natalinas. Será que elas têm algum sentido cristão? Bom, vamos ver cada uma delas, porque quando nós entendemos bem os sinais, podemos vivenciar melhor a realidade que elas representam. Concretamente, os sinais natalinos são uma ajuda, evidentemente, para vivermos bem o Natal. E um desses sinais é a coroa de Advento. A coroa de Advento é formada por 4 velas, envolvida por uma coroa de ramos verdes. Na primeira semana do Advento, nós acendemos a primeira vela. Na segunda semana, acendemos a segunda vela, que está oposta à primeira. Na terceira semana, acendemos 3 velas. E na quarta semana, 4 velas. Na direção, a orientação de fazer um sinal da cruz. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse costume, o cristianismo adotou dos povos pagãos do norte da Europa. Nessa região, no mês de dezembro, é o mês onde a luz do sol é muito fraca. E por isso o povo colhia folhas verdes e acendia em volta delas uma fogueira. Era como um símbolo de esperança pela vinda da primavera. No século XVI, os católicos e os protestantes alemães começaram a utilizar esse símbolo durante o Advento. Daí o nome alemão Adventskranz, coroa de Advento. É um símbolo para fomentar a esperança pela chegada da semente da verdade, da verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Então, os cristãos da Alemanha, eles cristianizaram o costume pagão da coroa de Adventos, E cada vela aumenta no nosso coração essa expectativa pela comemoração do Natal. A luz vai aumentando, 1, 2, 3, 4, E, além disto, a luz lembra também aquela luz dos anjos na noite de Natal. Os pastores estavam nas trevas, na escuridão, apareceu a luz dos anjos, tirando eles da exclusão, tirando eles da pobreza e levando-os até Jesus Cristo, aquecidos no seu interior pelaquela grande notícia da chegada do Salvador. O verde dos ramos nos faz olhar para a vida eterna, onde tudo é verde. Não há nada que seja murcho. E também nos faz lembrar aquela visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47, em que ele teve aquela visão de uma água saindo do templo de Jerusalém, e essa água ia se tornando cada vez mais caudalosa, formando um rio imenso, e nas beiradas, nas margens daquele rio, árvores frutíferas, verdes, exuberantes. E essas águas eram como um prenúncio das graças que Jesus Cristo haveria de sair do templo de Deus. Essas graças e essas árvores somos nós, que fomos, então, fecundados por essa graça, fertilizados por essa graça para darmos frutos de santidade. Então, olharmos para a coroa de Adventos, nós pensamos em tudo isto. E por que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Até o século III,
os cristãos não comemoravam o nascimento de Jesus Cristo, porque eles não sabiam quando tinha ocorrido. Mas chegou um momento em que eles também quiseram fazer essa comemoração como se comemora o aniversário de qualquer pessoa. Por que não comemoramos também o aniversário do menino Deus? No Império Romano, no dia 25 de dezembro, se celebrava o dia do nascimento do Sol Invicto, e era representado por um recém-nascido. Um recém-nascido, o Sol Invicto, Deus, Sol Invicto. Então, os cristãos de Roma aproveitaram esse dia que era feriado, era festa em Roma, para celebrar, de uma maneira clandestina, o nascimento de Jesus, o verdadeiro recém-nascido, o verdadeiro sol da justiça. No ano 354, quando as perseguições haviam já terminado, então foi adotado o 25 de dezembro como a data para se comemorar o Natal de Jesus Cristo. Então, aquele 25 de dezembro pagão se transformou no 25 de dezembro cristão. E a Missa do Galo? Quando começou a ser celebrada a Missa do Galo? Foi lá no século V. O Papa Sisto III introduziu em Roma o costume de celebrar a missa de Natal na noite, na meia-noite, enquanto o galo canta. Aí, por isso, a missa do galo, porque à meia-noite, né? Ainda esse costume, né? Costume hoje, né? Porque nas nossas cidades a gente prefere que essa missa seja celebrada um pouco antes, né? À meia-noite, né? 6 horas, 7 horas, 8 horas, né? Aqui nós vamos celebrar às 6 horas, né? Neste recinto, precisamente. E essa missa, ela tem um texto, ela começa com um convite muito insistente à alegria. Alegremos-nos todos no Senhor, porque nosso Salvador nasceu no mundo. Olhemos agora para o presépio. Talvez esse seja o símbolo mais cativante do Natal. E esse costume, ele surgiu no Natal do ano 1223. Lá na Itália, São Francisco de Assis, que era diácono, naquele dia, naquela noite de Natal, ele então iria servir na missa como diácono, na Gruta de Grécio, e ele pediu ao Papa Honório III para representar aquela missa, um presépio. E ele então pegou um menino Jesus de pedra, colocou numa manjedoura, trouxe um boi e um asno vivos para ficar perto de Jesus. Então, foi o primeiro presépio da história, né? Lá naquela gruta, né? Na Gruta de Grécio, onde se celebrou aquela missa. São Francisco se inspirou no costume da Via Sacra, porque naquela época os cristãos não podiam peregrinar à Terra Santa para vivenciar na Páscoa os passos de Jesus, né, durante a Páscoa. Então, o que os cristãos faziam, em muitas partes, também em Roma, era representar as cenas da Via Sacra. Punham, né, quadros, e aí surgiu a Via Sacra que nós temos na igreja. Então, ia acompanhando como se estivessem lá na Terra Santa. E como no Natal, naquela época, também não se podia ir à Terra Santa, então São Francisco falou, bom, vou fazer aqui o presépio, né? Não posso ir a Belém, então, porque lá estava ocupado pelos muçulmanos. Os muçulmanos não deixavam entrar os cristãos, se entravam, eram, né, massacrados. E é interessante que na França, a Revolução Francesa, ela proibia as manifestações natalinas. Grande Revolução Francesa, né?
É contar na história como se fosse a grande conquista, né, da sociedade moderna, né? A pior coisa que pode acontecer para o cristianismo foi a Revolução Francesa, né? Mas as famílias, né, elas faziam os seus presépios às escondidas nas casas, apesar da Revolução ter proibido essas manifestações. Até a Revolução, ela proibiu até a celebração de missas, entronou uma parisiense, né, doidinha, para que fosse a deusa da sabedoria, foi lá em Notre Dame de Paris. Destronou Nossa Senhora e pôs aquela princesinha, a deusa da sabedoria. Mas os cristãos não deixavam de montar os seus presépios em casa, clandestinamente. Alguns protestantes também montam presépios, né? Não com imagens, evidentemente, mas com criancinhas que representam as personagens. Nossa Senhora criança, João José criança, né? São José criança, os pastores, os magos, e evidentemente Jesus Cristo, um bebezinho. E a árvore de Natal? Bom, esse é um símbolo talvez mais difícil de saber a sua origem. Mas provavelmente ela procede da Europa Central e da Escandinávia. Quando aqueles povos ainda eram pagãos, eles consideravam as árvores seres sagrados. E no solstício do inverno, eles adoravam a árvore mais alta e poderosa do bosque e punham nela luzes, frutos, enfeitavam a grande árvore do bosque. Eles acreditavam que essa árvore ela chegava com as suas raízes muito profundas até onde estava Thor e Odin, nas profundezas da terra. O deus Thor, o deus Odin. No século VIII, o Papa pediu a São Bonifácio que fosse evangelizar os alemães, os germânicos, né? São Bonifácio era inglês, um sacerdote inglês, né? E o Papa pediu para que ele fosse, né, evangelizar os povos germânicos. Ele foi. E nas vésperas do Natal do ano 723, ele foi a uma aldeia onde se sacrificavam crianças a Thor, na base de um grande carvalho do bosque. O pessoal se reunia lá, punha uma criança, e essa criança haveria de ser sacrificada. Quando São Bonifácio chegou, né, naquele evento, estava lá a criança amarrada para ser sacrificada, ele então levantou o seu báculo de bispo, né, e disse: aqui está o carvalho de trovão. Ou melhor, ele apontou, né, o carvalho do trovão e disse: e aqui está a cruz de Cristo que romperá o martelo de Thor, o Deus falso. O verdugo não lhe deu atenção, levantou o martelo para matar a criança, para, né, sacrificar a criança, mas o bispo estendeu o seu báculo e, de uma maneira milagrosa, o martelo do verdugo virou pó. Caiu, né, no chão, virando pó. E aí ele disse: escutai, filhos do bosque, o sangue não fluirá esta noite, porque esta é a noite em que nasceu Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, mais gentil do que Freia, o bom. Deuses, né? Aqueles povos. Desde sua vinda, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem chamaram em vão, é a morte. No profundo das sombras, ele se perdeu para sempre. Desta forma, a partir de agora, vocês começarão a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a sua terra. Em nome de Deus, vou destruí-la. E quando ele brandiu o seu báculo, um vento impetuoso surgiu no bosque e aquele carvalho enorme caiu em 3 pedaços, que arrebentou em 3 pedaços, até as raízes saíram fora, né?
E depois, São Bonifácio, ele viu um pinheirinho lá perto e disse: esta pequena árvore, este pequeno filho do bosque, será sua árvore santa esta noite. Esta é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim, porque suas folhas são sempre verdes, né? As folhas do pinheirinho são sempre verdes. Olhem como as pontas estão dirigidas para o céu. Terá que chamá-lo a árvore do menino Jesus. Reúne-se em torno dela, não no bosque selvagem, mas em seus lares. Ali haverá refúgio, não haverá ações sangrentas, mas presentes, amorosos e gestos de bondade. E assim começou o costume da árvore de Natal. A árvore de Natal, portanto, para nós é a árvore do menino Jesus. Né? É a árvore que nos lembra também que Jesus morreu numa cruz, né? Para nos salvar. Em 1982, uma árvore de Natal foi instalada pela primeira vez na Praça de São Pedro, assim como que cristianizando finalmente, definitivamente, a árvore de Natal. O que significa essa árvore? Perguntava o Papa São João Paulo II. Eu creio que é o símbolo da árvore da vida. Aquela árvore mencionada no livro do Gênesis e que foi plantada na terra da humanidade junto a Cristo. Depois, no momento em que Cristo veio ao mundo, a árvore da vida voltou a ser plantada através dele e agora cresce com ele e amadurece na cruz. Devo dizer-lhes, confessava ele, que eu pessoalmente, apesar de ter uns quantos anos, espero impacientemente a chegada do Natal, momento em que é trazido aos meus aposentos esta pequena árvore. Tudo isso tem um enorme significado que transcende as idades. E quanto aos presentes que nós nos damos, eles estão relacionados também aos Reis Magos. Os Reis Magos, como o Papai Noel, né? Então, eles trouxeram, né, presentes a Jesus Cristo: ouro, incenso e mirra. Então, os presentes que nós nos damos são como que os presentes que estamos dando a Jesus Cristo. Um presente de um pai, um filho, um avô, um neto, os presentes de um irmão para outro, presentes, né? Nós nos damos pessoalmente, é como se estivéssemos dando a nossa mirra, nosso ouro, o nosso incenso a Jesus Cristo. Isso é o significado dos presentes. Daí a importância dos Reis Magos, né? Porque através dos Reis Magos, Deus nos mostrou que a salvação era para todos os povos, não só para o povo de Israel. Porque Jesus Cristo veio para formar de todos um só povo, de todos os povos um só povo, né? A salvação era para qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer língua, de qualquer cultura, de qualquer costume. Não, Os magos eram persas, né? Pagãos. E o Papai Noel? Papai Noel, né? O que é para nós os cristãos? Claro que não é identificado com a Coca-Cola, né? Mas o Papai Noel é São Nicolau. São Nicolau foi um bispo cristão que viveu na atual Turquia, isso no século IV. E o que ele mais gostava de fazer era ajudar as famílias pobres, as famílias carentes, com presentes na noite de Natal. Aquelas famílias que estavam com dificuldade financeira. Então, ele pedia a uns ajudantes que levassem umas sacolinhas, umas moedinhas, e fossem, jogassem, né, da chaminé essas sacolinhas na casa dessas famílias. São Nicolau foi declarado santo depois de muitos milagres que foram atribuídos a ele. O costume de associá-lo ao Papai Noel começou na Alemanha.
E esse costume ele acabou se tornando um costume mundial, difundido por toda parte, graças a um conto de Natal escrito nos Estados Unidos por um pastor protestante em 1822. Então, no dia 24 de dezembro deste ano, a esposa desse pastor pediu que ele fosse comprar algumas coisas que faltavam para a ceia de Natal. Ele foi. Quando ele voltava para casa, ele encontrou-se com um guarda holandês. Um guarda holandês, um guarda gordo, né? Efusivo, né? Ria muito, balançava, né? A barriga, dizia ho, 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 né? Então, era o guarda holandês que ele encontrou no caminho, né? E esse guarda holandês, né, ele contou para o pastor protestante as tradições natalinas da sua terra, na Holanda, né? E contou a história de Santa Claus, o São Nicolau. Essa história que eu acabei de contar para vocês. Então, quando o protestante chegou em casa, aquele pastor, enquanto a esposa estava preparando a ceia, ele redigiu um conto de Natal para contar para suas 3 filhas. E ele se inspirou neste conto, né, para contar, para criar o Papai Noel. Ele criou o Papai Noel, né, e deu o nome de Papai Noel, né, e se inspirando naquele guarda holandês que tinha acabado de se encontrar na rua, que era o personagem principal, né? Aquele indivíduo cordial, roxudo, alegre, nariz vermelho, né? Faces rosadas, barbas brancas, né? Vestia aquele casaco vermelho, com gola e punha de mangas brancas, calças vermelhas, bainha branca, cinto e botas de couro preto, né? E aí surgiu a figura do Papai Noel por causa desse conto, né? E esse conto ele se tornou muito popular nos Estados Unidos e no Canadá no século XIX. Foi se tornando popular graças às músicas que foram sendo feitas em base nesse conto, né? Rádio, televisão, livros infantis, filmes, publicação Coca-Cola, né? E aí, então, o Papai Noel se espalhou, né? Enfim, todos esses sinais, né, nos podem servir para vivermos melhor o Natal. Sinais cristãos, sinais cristãos. Nós não devemos rechaçá-los, não devemos vilipendiá-los. Nós percebemos, né, pelas histórias que eu contei, que costumes pagãos foram cristianizados. Talvez o que nós precisamos é recristianizá-los, porque talvez tenham se tornado pagãos novamente. Então é isto, né? Não rechaçá-los, mas vivê-los nesse sentido cristão, viver a alegria anunciada pelo anjo aos pastores. Eu vos trago uma grande notícia, né, que é para todo o povo. Nasceu para vocês, na cidade de Belém, um Salvador. E esse sinal encontrareis: o menino recostado numa manjedoura. E logo se juntou, então, uma multidão de anjos, o coro angelical, imagina, né? Coro descido do céu, um coro de anjos, né? E começou, então, a dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amados, né? Então, vamos ter um feliz e santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo.